Olá, minha gente. Quem sou eu no mundo? Por que que eu só me apaixono por esse tipo de pessoa que me faz sofrer? Por que que eu só me relaciono com pessoas abusivas e tóxicas? Está aí a pergunta de R$ 1 milhão. Bom, hoje nós vamos trazer mais uma fase, falar sobre mais uma parte do desenvolvimento, que inclusive é a raiz dos nossos relacionamentos. E para além dos relacionamentos amorosos, também do nosso relacionamento com nós mesmos e com o mundo e qualquer outro tipo de relacionamento. Porque sim, se relacionar com o chefe, com os colegas de trabalho, se relacionar com os professores, com os amigos, também são relações que são projetadas a partir daquilo que a gente viveu na fase fálica. Então, não só os relacionamentos amorosos, bem como todo e qualquer tipo de relacionamento, inclusive o nosso com o mundo, é estabelecido, é fechado aí na fase fálica. A gente está numa fase aqui muito polêmica, de tirar os cabos, todas elas, né, ser humano, é muito difícil, divertido, inexplicável, mas desafiador criar um outro sujeito, principalmente agora, Pauline, que eu assisto o seu canal, então já de antemão curte aqui e acompanhe até o final para vocês entenderem aquela fase que leva um monte de gente para o consultório do psicólogo, que leva um monte de professores a arrancar os cabelos e os pais enlouquecidos. E sabe por que isso acontece? Porque ela tem a ver sempre com a questão da sexualidade. Para Freud, a sexualidade está desde o início. E o que é a sexualidade? Essa lida nossa com o corpo, com o desejo, como a gente realiza esse desejo, lida, né, com o nosso corpo, as nossas pulsões. E nessa fase, é uma fase em que toda a energia está voltada para os órgãos sexuais. Aqui é a fase em que a criança começa, de fato, a entender que há uma diferença entre meninos e meninas de forma biológica, e também em termos culturais, e a gente não vai se adentrar nesse conteúdo, que não é o nosso foco, mas a gente vai ver que aqui a maior parte dos pais entende que eles não souberam e não sabem lidar nem com a própria sexualidade, quanto mais com a dos filhos. E os professores que ficam enlouquecidos com as situações que elas se deparam e não sabem resolver, e chama a mãe, o diretor e qualquer outra pessoa. E a pobre da criança fica ali, em dúvida, sem conseguir elaborar, né, a sua identidade, a sua formação como sujeito, entender dos mistérios, né, da humanidade, de onde vêm os bebês, né, por que eu tenho isso aqui pendurado em mim e a coleguinha não tem. Nossa, é um buraco aqui. Vamos tocar? Vamos ver? Vamos sentir? Isso dá prazer. E aí as pessoas não estão preparadas para lidar, para cuidar. E aí a gente transtorna todo mundo e assim a vida segue de gente que não sabe lidar com a sua sexualidade, perdidos, né, sem entender o que fazer com tudo isso que viveu, inclusive até agora a vida adulta. Então, agora que você acompanha o canal, vocês vão compartilhar aí esse vídeo com os amigos de vocês que estiverem um filho nessa fase. Ah, mas eu já tive, meu filho já passou, então compartilha com alguém para entender como é que foi a sua fase. Compartilha com a coleguinha, com uma colega de trabalho, um amigo que ainda não tem filho, que está nessa fase, que vai chegar nessa fase, ou para alguém que tem o dedo podre e fala, eu só me relaciono com gente assim. Agora vocês vão entender o porquê, tá? Então, vamos seguir com o nosso roteiro, porque senão eu fico falando aqui, a torta e a direita, e a gente não consegue chegar onde a gente quer, que é entender o que é essa fase fálica, o que, que tem nela, que nos constitui, constrói, né, a nossa personalidade, qual é a resolução dela e o que, que isso implica na nossa vida depois. Então, vamos lá. É uma fase que acontece ali entre os seus 3, 6 anos de idade, tá? Então, antigamente era o momento ali que a criança estava fechando tudo e quando fecha vai para a escola. Hoje essa criança já está na escola. Então, porque essa criança, como eu falei num outro vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, tem da fase oral, da fase anal e agora a fase fálica. A criança hoje, já que às vezes já na creche, 6 meses, 8 meses, já está em outro lugar, fora de casa, do ambiente com seus objetos. Então,
Hoje a gente pode pensar que essa criança que está descobrindo esse corpo, aprendendo a lidar com esse corpo, com as diferenças, com a sensação desse corpo, né? Ela já está na escola. E por isso que são tantas questões trazidas ao consultório. Porque ali elas hoje presenciam, às vezes, cenas primárias, né? Cenas dos próprios pais numa relação íntima, na TV, nos filmes, nas séries, ou pela curiosidade quer tocar o coleguinha, ou se toca porque dali tem um ato masturbatório, né, de tocar o corpo, e percebe que tem prazer ali, e percebendo que tem prazer, por mais que não tenha ali o sentido, né, que o adulto depois vai colocar, mas ela sabe, o corpo é um lugar, uma fonte de prazer, e ela quer descobrir isso, ela quer entender. Mais ainda, por que que eu sou diferente do outro? Porque eu tenho uma coisa e o outro não tem. Como que isso funciona? Né? E os bebês? De onde é que eu vim? De onde é que você veio? Então, tudo isso ali está na cabecinha dessa criança nesse processo de descoberta do seu corpo e toda energia voltada para os órgãos sexuais. A criança descobre a diferença dos corpos entre meninos e meninas, né? Começa a se interessar mais por questões de onde vêm os bebês, porque o corpo do papai é diferente do meu, eu vou casar com a mamãe. Por quê? Porque existe também essa questão da identificação, que nós já vamos falar de uma forma mais simples aqui. Então, vai depender também do contexto de cada família, porque, por exemplo, tem família que os pais, essa questão da nudez, de tomar banho junto, não é problema, para outros pais sim. Né? Então, às vezes, o filho vai crescer e nunca viu o pai ou a mãe nu, já outras crianças veem isso constantemente. Como que isso vai ser elaborado? Né? Essa questão, inclusive, da intimidade, dessa forma de lidar com a sexualidade. E aí a gente segue. Porque ali, gente, a gente tem algumas coisas importantes. Aqui, o sujeito elaborou, amadureceu tudo aquilo da fase oral anal. Então, aqui é um sujeito que agora vai estar numa relação triangular. Né? Era só eu e mamãe no mundo, e a mamãe é que eu estou falando função simbólica, então um sujeito que me cuidava, eu, simbiose, e agora um terceiro entra para fazer o corte e dizer, não, você não é o único amor desse sujeito aqui, de mamãe. Ela tem outros amores. Vou dizer mais, agora a gente tem regras, o mundo é caótico, a vida é cruel, e você agora não é o centro do universo, Narciso. Você agora entra no conflito de Édipo. Édipo quer saber, quer entender de onde ele vem. Né? Édipo quer entender e se mete num conflito triangular. E depois, quando ele percebe, ele tem que elaborar isso de alguma forma. E assim é a criança na fase fálica. Então, ali agora, e esse terceiro não necessariamente é só o pai, o corte que diz, né? Você agora não vai. Lembra que eu falei que na fase anal, quem assistiu o vídeo aqui, a criança está começando e por isso as birras a controlar, né, os seus impulsos. Aqui a regra vem forte. Né? Então ela sai do berço para a cama e aqui ela tem que sair da cama dos pais para o mundo. Então, se ela tem que sair para o mundo, ela tem que entender qual é a regra do conviver. Aqui, vamos dizer que a gente está no recorte da criança que deu tudo certo lá atrás. E é que ela está experimentando esse triângulo, mamãe, papai e filhinho. Como que isso vai ser? E aí a gente sabe daquela identificação. Ela ali, como menina, vai amar o pai, se identificar depois com a mãe, mas vai ter essa questão do ciúme, de toda a relação, assim como o menino também vai amar a mãe, se identificar com o pai, mas vai ter toda aquela relação de ciúme. Pauline, qual o segredo para resolver isso? Naturalizar a sexualidade, naturalizar a questão do corpo. Por que a gente transforma tudo em tabu, em angústia? Qual é a dificuldade de explicar dentro ali da condição linguística? Porque essa criança já fala, essa criança ela já consegue se expressar. Se ela seguiu tudo aquilo que a gente falou nos outros vídeos, essa criança, inclusive, já sabe dar nomes para algumas coisas que ela sente. Então, qual é o problema da gente naturalizar a questão sexual? Entender, menina é diferente de menino. Por quê? Porque tem aqui um negocinho que você não tem aqui. Funciona para as mesmas coisas, para fazer xixi. Mas quando eu toco... A criança não vai falar isso, muito difícil. Mas se a criança está lá se esfregando em algum lugar ou se tocando, não é bater, gritar, berrar, meu Deus, ou ter uma atitude brusca, porque a criança... Tive uma paciente, por exemplo, que ela encostava nas pessoas e ficava friccionando ali e apanhou muitas vezes por causa disso. Ou com as bonecas da vida, enfim. Né? Ela pode também ter visto em algum lugar, às vezes os pais têm a criança ainda dormindo na cama ali, presencia alguma cena,
Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque ali a gente tem a possibilidade na fase fálica, na pior das hipóteses, digamos assim, de estruturar no extremo um perverso, e a gente tem a possibilidade do histérico, né? Do fóbico. Por quê? Porque a forma como esse sujeito vai conduzir essa sexualidade, né? Como é que ela vai entender esse desejo, né? Como que ela vai entender essa relação com o papai e com a mamãe aí. Aí é que a gente segue, começa a diferenciar o que é fantasia e o que é realidade, mas ainda mistura um pouco. Por isso que aqui a gente tem a questão da fantasia da histérica, né? Do abuso, da violação, enfim. Em que sentido? Às vezes a criança, ela sonha, ela fantasia, ou uma cena fica ali meio que mal entendida, e essa é uma questão crucial, porque a criança, como está nessa descoberta, ela não sabe ainda o código do mundo adulto. Então, muitas vezes é nesse processo aqui que existem situações de violência sexual, e às vezes dentro de casa. Por quê? Porque a criança nessa descoberta do toque, um outro que chega, que aproxima, que toca a criança e por aí vai. E ela não tem ainda a dimensão disso, ela não entende, ela não tem o código adulto ainda, não pode me tocar, né? O meu corpo não pode ser violado. Então, aqui também a gente tem essa questão. E a gente tem alguns pontos a pensar aqui. Aqui a gente tem essa triangulação, que a gente chama de complexo de Édipo. Então, Narciso cai, ou seja, eu era o rei, agora fui deposto, eu não sou mais rei, agora a regra do mundo, né? E aí esse sujeito, ele tem a entrada do Édipo e aí vai chegar o superego. O que é o superego? A regra, a lei. Então, aqui eu estou vivendo lindamente com mamãe, papai chega e faz o corte, a cultura e diz, não, a regra é essa, o mundo é caótico, o mundo não gira em torno de você. Agora você tem que ir para o mundo e tem que ter recursos amadurecidos para lidar com as demandas da vida. Mais do que isso, agora essa lei começando, né, você tem uma cultura que te atravessa como sujeito, e essa cultura ela tem códigos, né, ela tem regras pré-estabelecidas, ocultas, inclusive, a maior parte, implícita, as quais você tem que seguir. É isso que o sujeito entende. Em termos de cérebro, a gente tem agora, e olha que lindo isso, né? A gente tem agora o córtex pré-frontal, nossa massa cinzenta, aquele negocinho em cima do nosso sistema límbico, que começa agora a florescer, a se desenvolver. Isso mesmo, minha gente. O cérebro da criança, ele chega ao mundo muito imaturo. O sistema límbico ali, motor e emoção andando, a torta e a direita, por isso que o nosso manualzinho de sobrevivência é emocional, né? A nossa gavetinha de memória é toda emocional. Basta um gatilho e a gente reage. E agora é que a gente começa a raciocinar, a ter pensamento a longo prazo. Agora a gente vai para um segundo ciclo de dopaminas. Antes era só dopamina, desejo, motivação, realização, recompensa. Agora ela age com outras, igual a ocitocina, que faz com que a gente pense a longo prazo, que a gente avalie, que a gente raciocine. Então, não à toa, antes, né? Eu sempre vou falar isso, porque hoje as crianças estão já nascendo dentro da escola. Mas antes, esse era o período que a criançada ia para a escola. Por quê? Agora resolveu, todo o turbilhão emocional, começou o negócio a equilibrar, ela agora tem habilidade, tem espaço cognitivo para desenvolver. Então, agora, essa parte aqui do cérebro, a inteligência, o raciocínio, ele pode ser, de alguma forma, estimulado na escola com as atividades, porque agora tem espaço para essa aprendizagem. É o momento, a criança está pronta, né? Aquilo não vai doer, não vai comprometer ele emocionalmente. E aí é interessante, porque o que é a regra? A vida, se a gente for parar para pensar, o tempo inteiro você está colocando a regra, a cultura está atravessando esse sujeito, implícita, né, oculto, mas é nesse momento que faz sentido que ela começa a entender. E é tudo muito, às vezes, oculto, mas também tem a regra estabelecida, não pode morder, não pode bater, não pode, né, agredir, controle total dos impulsos, e essa descoberta da diferença, com a construção de uma identidade. Por que você falou de relacionamento? Porque aqui também a forma como eu resolvi esse triângulo é a forma como eu vou projetar para frente. Eu fiquei num lugar que eu sobrei dos três, não fui jogada para fora, não, eu fiquei com mamãe, não, eu fiquei com papai,
né? Aquela coisa de quando o pai vai lá e faz conluio com a filha, e aí a mãe sobra e dá razão para a filha, então ela ficou e ela é extremamente ciumenta, controladora e possessiva, né? Ou ela o tempo inteiro teve que disputar porque a mãe entrava e o pai é meu, e aí ela o tempo inteiro fica provando o seu valor, porque ela está sempre numa disputa. Já viu aquelas pessoas que sempre se relacionam com alguém comprometido e está sempre nessa disputa? Ou é aquela pessoa que sobrou, né? A mãe chegou, derrubou ela e o pai é meu, e ela chega e não consegue se relacionar com ninguém. Ou pode ser o contrário, o pai chegou, dominou, a mãe é minha e esse fulano sobrou. Então, como que foi estabelecida essa relação? É como eu vou me projetar para o mundo. É a forma como eu vou me relacionar amorosamente, no trabalho, com os colegas, com os amigos, né? Eu preciso o tempo inteiro ser validada, vista, eu sou do controle, né? Eu preciso ser amada. Ah, não, eu me imponho, não me entrego, eu não consigo estabelecer relações mais íntimas. Nossa, só me relaciono com gente ciumenta, só me relaciono com pessoas violentas. Ah, não, eu acabo sendo sempre o controle da relação. Ah, eu só me relaciono, sou extremamente carente. A fama agora, né? Eu só me relaciono com gente narcisista. Como se esse tipo de pessoa não tivesse a sua presa favorita, que são os dependentes e carentes, que também precisa daquela relação e acaba atraindo esse tipo de relação. Então, tá aqui a explicação do dedo podre, como dizem por aí, né? A gente tem um sujeito que o cérebro agora passa para um outro patamar de desenvolvimento e, emocionalmente falando, esse sujeito está estabelecendo novos vínculos com a realidade, que é entendendo que agora ele não pode satisfazer todos os seus desejos e ele vai ter vias parciais, que são os nossos mecanismos de defesa. A depender de como eu vivi tudo lá na frente, eu já estou fazendo uso desses mecanismos, né? Um dos mecanismos de defesa mais sofisticados é a sublimação. Não posso sair batendo, teoricamente, né, gente? Não posso sair batendo, matando ninguém, roubando ninguém. Não posso chegar gritando, berrando, né? As pessoas não podem sair se esfregando por aí, porque, desejou, agora vai, monta em cima daquela pessoa. Não pode. Então, o que ela faz? Ela consegue direcionar essa pulsão original desse desejo para algo que é socialmente aceito. O trabalho é o nosso meio de sublimação, o estudo, o esporte, a arte, né? A arte como um todo. Então, a gente encontra outros lugares que a gente pode direcionar isso que é nosso, primitivo, que é nossa pulsão inconsciente, que a gente não controla. Mas que socialmente, nesse mundo civilizado, como Freud colocou, a gente tem que reprimir, controlar, porque não é possível externar. E claro que isso tudo é um processo inconsciente, tá? E esse cérebro que agora está se desenvolvendo, que agora está em outro patamar, tem essa estrutura, que é o superego, que é a lei, a regra, porque agora ele entende, agora ele sabe, né? E essa criança agora está indo para um outro patamar. Então, é como que, de quando ela nasceu até agora, mais ou menos 7 anos, ela viveu um turbilhão de emoções. E ela precisava, de alguma forma, acomodar tudo aquilo ali em algum lugar. E a forma como ela viveu todo esse turbilhão, mediado pelo papai e mamãe, ou quem estava nessa função, né? Ela agora tem um protótipo de quem ela é para o mundo, de quem ela vai ser. Então, a gente sabe que essa primeira infância, a neurociência confirma isso hoje, né? Então, a psicanálise usa essa linguagem simbólica para comunicar isso conosco, mas a neurociência hoje já comprova, né, com a sua colocação dura e crua ali, né? O conhecimento cru, né? Direto, mecânico, dizendo: olha, a infância é uma parte muito importante, porque o cérebro está em total desenvolvimento, é uma janela muito grande de sinapses, de plasticidade neural, ou seja, o sujeito está ali aberto para construir, se construir, viver, experimentar e desenvolver. Esse cérebro está a todo vapor até os 7 anos. Então, tudo que esse sujeito experimentar e viver tem que ser da melhor forma possível para que ele consiga se adaptar à realidade, ter uma boa vida, um equilíbrio e saúde mental. Se isso não foi possível, aí a gente tem as mazelas no meio do caminho, a gente tem as questões que levam as pessoas para o consultório, para a clínica.
A gente tem as estruturas todas, a gente tem alguns traços, adoecimento, sofrimento, vários sintomas que fazem com que as pessoas fiquem angustiadas, se sintam mal, né, e se direcionem para lugares que tragam essa sensação, essa angústia, esse sofrimento, esse sintoma. E a psicanálise depois vai, de alguma forma, né, dentro do seu método, sua teoria, atravessar isso aí com o sujeito, que não é pauta para esse momento. Então, agora que a gente entendeu a importância disso, pessoas que aqui estão a me ouvir, né, comecem a entender, então, entendi por que eu me relaciono assim, assado. Busquem análise, resolvam isso. Meus filhos, meu sobrinho, eu tenho uma amiga que tem filho, que está entrando nessa fase, eu tenho uma amiga que vai ter filho, né? Eu tenho um amigo ali que tem filhos nessa fase. Eles estão pensando em ter filhos. Não, já passou, meus filhos já são adultos. E a sua, como é que foi? Me conta aqui nos comentários, curte, compartilha, ajuda o canal a ir adiante, né? E coloca para mim como que foi. Teve algum impasse, algo muito grande, que inclusive faz você entender por que você se relaciona assim com as pessoas? Eu não sei lidar com pessoas que gritam, né? Eu sempre estou trabalhando com chefes agressivos. Eu sempre me relaciono com pessoas que não querem ter responsabilidade, não quer nada com a vida. Então, como que foi para você? Comenta aqui, fala comigo. E se você sabe de alguma amiga ou de alguém que precisa ouvir, né? Precisa assistir esse vídeo, compartilha também. Faça essa ação de generosidade e ajuda alguém a entender, compreender esse enigma que é a fase fálica, o desenvolvimento como um todo do humano. Eu vou ficando por aqui. Vocês não deixem de compartilhar, de assistir mais vídeos nesse canal e nos vemos por aí em outros meses, em outros vídeos de chá.